E a cada dia o interesse ele ia aumentando. Porque o que que acontece? Depois desse avistamento, um simples avistamento, o vírus da ufologia me picou. Né? E aí ficou. E aí, o que que a gente queria de mais estrondoso na ufologia? Ter evidências ou provas de que o fenômeno é real. Porque aquela experiência que eu tive, embora eu não tenha fotografado nem filmado na época, pela tenra idade, né, e nem estava pensando nisso, também, não né? tinha nem como. Não era acessível uma câmera também, né? Naquela época a gente não tinha uma câmera e não tinha câmera digital. Era com filme de rolo e custava dinheiro, então... E você não ia ficar esperando ver alguma coisa daquele tipo. Mas aquilo ali foi o pontapé inicial para que a gente posteriormente se dedicasse mais a esse fenômeno. E hoje eu me especializei, né, na parte de documentos militares. Então é algo que eu gosto bastante. Ufoarqueologia também, que é a presença desse fenômeno no passado da humanidade, em vestígios arqueológicos, paleontológicos, pinturas rupestres, petroglifos. E também, além disso, a parte de abduções, que é algo bem interessante, né? Então, me interessa por isso. E evidências físicas, seja metamateriais, seja pousos, né? Porque, às vezes, você fala, pousou um negócio lá, em algum lugar, ficou uma marca, e aí vai o pessoal lá, no máximo que faz, tira uma foto, publica no jornal e fica por isso mesmo. Conta a história da pessoa que viu, mas não investiga. Mas ali, naquele cenário do crime, entre aspas, né, você tem uma evidência muito interessante, porque o objeto pousou, e isso, conforme foi passando os anos, a gente descobriu que, em alguns casos, ocorre esterilidade do solo por até 9 anos, às vezes até mais. Caramba. Que não nasce nada ali. Então você pode voltar lá daí uns anos e vai estar do mesmo jeito. Por exemplo, eu pesquisei um caso em São Vicente, na Ilha do Major, que eu voltei lá 20 anos depois e está do mesmo jeito. Nossa. Né? O objeto causou a queima do local, morreu a vegetação. Esterilizou o solo. E esterilizou o solo. Só que, além de esterilizar, num primeiro momento, quando o objeto pousou, aconteceu algo bem bizarro. Houve superadubação do solo. Como que pode ter uma superadubação e depois, na consequência, haver uma esterilidade do solo? Não sei te responder essa pergunta. Mas o interessante é que a gente pegou a amostra de dentro da marca, de fora, e fizemos testes com plantações de feijões. E o que estava dentro da marca cresceu mais rapidamente do que o que estava fora. Nossa Senhora. Entendeu? Então houve um tipo de superadubação. Existem outros casos espalhados no mundo. Tem um caso, por exemplo, na Argentina, onde pousou o objeto e ali nasceram cogumelos, só que os cogumelos ficaram gigantes. Eu tenho, inclusive, algumas amostras desses cogumelos, né? Gigantes, que futuramente eu quero colocar até isso aí num museu, né? Exposto por um número maior. Então, essas evidências, né? Você lendo o cenário do crime, né? No caso ali, o pouso, coletando a vegetação, coletando a amostra do solo, você pode fazer análise de pH para ver se o pH mudou. Utilizar, na verdade, algumas áreas da ciência para poder trazer alguma resposta a respeito daquele fenômeno que se manifestou ali de alguma forma. Tem um caso que eu até levei num podcast algum tempo atrás, eram uns fragmentos que a testemunha achou no local no dia seguinte. O que ela contava? Que na Praia Branca, ela viu à noite um objeto luminoso, alaranjado, avermelhado, e conforme ele foi descendo numa ilhinha, isso na Praia Branca, lá em Guarujá. A famosa Prainha Branca? Prainha Branca, tem a Prainha Branca, sim. a Prainha Preta, e tem uma ilhinha, conhece ali? Sim, eu fui bastante ali. Então, nessa ilha que aconteceu isso.
O objeto foi descendo, ele disse que escutou um estrondo, como se fosse um objeto ou arranhando ou batendo em alguma coisa. E depois o fenômeno ele apagou. Assim, o objeto ou ele apagou, ficou na invisibilidade, depois foi embora, ele não sabe. Simplesmente ficou quieto, não tinha mais luz ali, mas ele ficou curioso. Essa testemunha chamava Pedro Bulhões. E aí ele foi no dia seguinte, logo de manhãzinha, que isso aconteceu por volta de 11 horas da noite, 10 e meia, o fenômeno em si. Era já quase meia-noite. E aí ele foi de manhãzinha lá no local, que geralmente a ilhinha ali dá uma vazante, então você consegue ir a pé, você vai andando na ilha. E aí ele foi. Aí quando ele chegou perto de uma pedra, ele viu que tinha tipo uns arranhões assim, e tinha uns fragmentos metálicos que não condiziam com aquele local. Porque assim, a pedra que tem lá, ela é rochosa, não é metálica. É só uma rocha, e o caminho também tem algumas rochas, é só Isso. pedra mesmo. E aí tinha um risco e alguns fragmentos. E aí ele coletou isso, depois cedeu pra gente o material. Eu tenho que analisar isso, eu ainda não analisei. Tanto é que eu coloquei lá fragmento do OVNI, ponto de interrogação, porque a gente não tem certeza, né? Ainda. Se é alguma coisa ou não. Mas é um material bem pesado. Né? É bem diferente, assim, ele é meio esfarelento, aquele metal, mas assim, qual é a composição dele, eu nunca fiz uma análise, mas pretendo um dia fazer. Já outro caso que envolveu fragmentos foi um caso famoso de Ubatuba. Não sei se você já ouviu falar. Foi o que explodiu? Uma coisa Ele assim? explodiu lá na Praia das Toninhas em 57. Esse daí a gente conseguiu 4 fragmentos, que foi um filho de um militar do exército que cedeu pra gente, depois que o pai dele morreu, logicamente. O pai dele guardava aquilo lá como uma relíquia, né? Segundo a carta que ele nos mandou, ele disse que o pai dele participou da coleta, né? E guardava aquilo ali como uma espécie de um troféu. E sempre falava que era de Ubatuba. Tinha até um saquinho onde estava escrito assim com aquelas letras antigas, né? Da década de 50. Aquela letra bem arredondada. Bem caligráfica, sim, né? Sim. Bem. E aí ele cedeu esses 4 fragmentos, porque ele falou, meu pai faleceu, eu só não quero que envolva o nome do meu pai, porque... por questões, apesar de já ter morrido, né? Eu acho que não daria nada. Preserva mas também, ele, né? mas ele não quis, a gente respeitou. E aí... como ele falou que era do evento de Ubatuba, o caso que eu sabia de Ubatuba era um que tinha ocorrido em setembro de 57, onde pescadores e turistas viram o objeto se aproximando da praia, e aí ele explodiu, né? Quando ele foi subir, ele explodiu, e alguns fragmentos menores caíram na areia e um fragmento maior caiu no mar. Depois a gente até ficou sabendo de um pescador, o seu Virgílio, que chegou a ver a Marinha Brasileira junto com uma embarcação de outra bandeira que ele não soube identificar, se era americano ou de algum outro país, que estava ajudando também na retirada desse OVNI do pedaço maior. Esse fragmento não foi encontrado por transeunte, estava lá. Não, esse caiu no mar, porque o pedaço maior caiu no mar e os fragmentos menores vieram na praia. Vieram na hora que explodiu, voou um monte de pedacinho. E aí esses daí foram coletados, né, por turistas, pelos caiçaras ali. E aí, para mim ter certeza que era o mesmo evento, o Dr. Olavo Fontes, que era um outro ufólogo carioca, na época tinha recebido alguns fragmentos e analisou naquela época, no Ministério da Agricultura, tinha dado 99,9% de magnésio puro. Então o que eu pensei? Eu vou pegar um desses fragmentos, levo para a USP, pago lá um exame, para primeiramente seria um exame qualitativo, para ver se tem magnésio na peça em grande quantidade. O quanto é outra análise que é a quantitativa.
Eu fiz primeiro a qualitativa no ICT e depois a qualitativa no LCT da USP também. E aí deu, na quantitativa 99,3 e na qualitativa deu que tinha uma composição de magnésio muito forte. Então eu falei, estou diante do fragmento de um OVNI que explodiu em Ubatuba. E aí tanto é que eu vou escrever um livro sobre isso, porque é um caso que você tem um pedaço de um OVNI. Não vou falar que é um disco voador extraterrestre, porque a gente não tem como provar, mas alguns cientistas que analisam esse fragmento, eles têm descoberto, com as análises feitas agora na atualidade, uma análise isotópica naquele fragmento, num fragmento que está na Universidade de Stanford. E aí quem fez a análise foi o Jacques Vallée, que é um físico francês. Eles descobriram que a composição isotópica desse magnésio não corresponde ao magnésio terrestre. Então, isso já é bem forte, porque com certeza esse objeto veio de fora, veio de algum outro lugar, né? Então isso já é algo bem legal. E é algo que eu também quero colocar no museu